E seja bem-vindo à aula mais importante da nossa semana. E aí, quer dizer então que você hoje tem um CRM publicado na internet e com um link que qualquer pessoa pode abrir. Você cadastra contato, você arrasta um negócio dentro do funil, um dashboard que atualiza sozinho. É o tipo de sistema que qualquer empresa paga uma assinatura recorrente para ter. E você construiu o seu do zero sem escrever uma linha de código na mão. E eu sei que praticamente todo mundo, eu vi pelas pesquisas, né, de matrícula que a gente fez, que praticamente todo mundo aqui já tem empresa e já mexe com algum tipo de ferramenta de IA, já usa um chat GPT, já tentou automatizar alguma coisa. Eu sei que essa não era a sua dúvida lá no início. Provavelmente a sua dúvida real era: será que eu consigo montar um sistema que aguenta crescer, que sustenta uma escala? Ou eu vou só ficar empilhando ferramenta em cima de ferramenta até uma hora isso quebrar na minha mão? Porque esse é um dos grandes problemas do Vibe Code, né? A gente escala até o momento que a gente não consegue escalar mais porque alguma coisa quebra, ou alguma coisa, o que é pior, quebra lá no ambiente do cliente. E isso é uma preocupação técnica de verdade, é uma preocupação legítima, que a gente realmente precisa ter. E aí a diferença entre você usar uma ferramenta de IA e você saber arquitetar um sistema que não cai quando você está tentando escalar, essa diferença é o motivo da nossa conversa de hoje aqui. E isso não é uma exceção não, tá? Eu vejo esse problema toda semana, eu resolvo esse problema para outras pessoas toda semana e com clientes de verdade. Volta e meia, alguém no meu Instagram me pergunta: pelo amor de Deus, eu tô com um sistema quebrado aqui, me ajuda a resolver. Não é incomum que isso aconteça. E empresário que já mexe com automação também, que já testou ferramenta, normalmente trava também exatamente nesse ponto. Ele monta alguma coisa, funciona no teste dele, ou com poucas pessoas, e aí ele fica com medo de colocar aquilo na frente do cliente, porque ele não sabe se aquilo aguenta um pico, né, de acessos, não sabe se aquilo sobrevive ao próximo mês ou a uma próxima integração. Então o problema nem é só técnico e o problema nem é só vender. É que talvez esse cara nunca tenha tido o pacote completo. A técnica de verdade com o método e a sequência de negócio, as duas coisas juntas. E aí o que acontece é que normalmente o aluno fica esperando tudo isso junto, todas as peças se encaixarem para que ele possa começar a oferecer o serviço. E aí vem a parte que eu preciso, eu sei que é chata, mas que eu preciso falar. Enquanto você espera você estar pronto, né, você ter todas as peças na sua mão, cara, já tem gente que sabe menos do que você, menos do que eu, e tá aí cobrando 3, 5, 10 mil reais para entregar ou um CRM desse aqui que a gente construiu, ou uma automaçãozinha simples que a gente constrói com a mesma facilidade que a gente construiu esse CRM aqui. E não é porque ela sabe mais do que você ou do que eu, é porque elas simplesmente sentaram na frente do cliente antes de você, e com um sistema que não caiu no meio do caminho, que provavelmente foi desenvolvido com um método. E aí, antes de eu continuar isso aqui, eu quero te apresentar uma pessoa. Essa pessoa foi meu mentorado, é o Neto. O Neto é servidor público, ele é policial militar de Pernambuco, e você vai ver que ele mesmo conta que, antes de começar, o contato dele com o computador era joguinhos de computador, só isso. Ele nunca tinha aberto uma ferramenta de IA na vida antes dele fazer a mentoria comigo. E olha só a situação do Neto agora. Olha o que ele fez com esse mesmo método que eu quero te mostrar. Eu sou funcionário público no interior de Pernambuco, né? E não ganho mal, porém eu sou limitado. O funcionalismo público, ele me dá um valor limitado, onde eu, além de eu ter que me desgastar bastante com 5 horas extras, né, ele me limita a um valor que é humanamente impossível ganhar mais do que aquilo. Então, com essa implementação na minha vida da IA, de agentes de atendimento, eu posso sonhar mais alto, eu posso dar um futuro melhor para minha família, posso até te mostrar. Eu estou com 4 agentes aqui em funcionamento, inclusive o último, que foi para uma oficina, eu fechei ontem, né? Consegui implementar todas as ferramentas no celular dele
e ele já está usando, né? Porra, cara, Já que está em bom. funcionamento, os clientes já estão fazendo os agendamentos, que era a necessidade dele, né? Pô, Ele trabalha. sensacional, sensacional, cara. Exatamente. Como ele é mecânico, ele passa muito tempo nos carros e não tinha uma pessoa para fazer o agendamento, né? Então a dor dele era um assistente, só que ele não podia pagar no momento, que a gente sabe que é bastante caro, mas como eu implementei todas essas ferramentas no celular dele, já está rodando tranquilamente. Eu fechei com ele R$ 500 por mês. Foi a melhor coisa do mundo para mim, porque eu vou ter esse valor, que foi a primeira que eu fechei, já implementei e agora vai ser um dinheiro recorrente na minha vida. Para eu conseguir esse dinheiro, eu teria que trabalhar 8 horas por R$ 200. Olha aí, Eu cara. teria que trabalhar 16 horas para ganhar R$ 400, né, no mês. Então, foi um up na minha vida. O contato que eu tinha com o computador era só joguinhos. Então, se eu, que eu nunca mexi no computador para entrar numa ferramenta de IA, para mexer aquilo outro, conseguir replicar, então qualquer pessoa consegue. Entre no jogo, não tenha medo. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, por conta, não da falta de inteligência, obviamente, mas por conta da falta de conhecimento com a máquina em si, né? E não é um bicho de sete cabeças. Foi simples, de fácil entendimento. Eu digo porque eu tentei outras formas de ganhar dinheiro, mas não passavam a clareza na forma de ensinar. O Red Pro é bem claro, é bem fácil de entendimento, aquela coisa bem explicada que qualquer pessoa pode entender. Então, Você prestou atenção no que ele falou? Cara, ele falou que fechou um agente de atendimento com uma oficina mecânica por R$ 500 por mês, recorrente. Ele mesmo fez a conta lá no vídeo. Para ele ganhar esse mesmo dinheiro fazendo o que ele faz hoje, ele precisaria trabalhar 16 horas por R$ 400. E olha que o Neto não tinha nada de técnico antes. O que ele teve foi o método. O mesmo método que eu te apresentei brevemente essa semana, que eu vou falar um pouco mais dele agora. Então, virar um arquiteto de soluções de inteligência artificial é isso. É ter um método e seguir a sequência certa. Você não consegue sair de eu sei construir um sistema com IA, eu sei fazer as empresas me pagarem para construir esse sistema. Você não consegue sair desse ponto A para esse ponto B sem um método claro, sem passar por uma sequência. E não é sorte, e não é talento, e não é ficar esperando ninguém bater na sua porta te pedindo serviço. Então, e você, de certa forma, você já viu isso funcionar. As 5 aulas que a gente passou essa semana te provaram na prática que construir não é mais o problema. A gente tem uma IA poderosíssima que consegue construir qualquer coisa pra gente. Então o que te falta não é capacidade técnica, é a sequência que transforma a capacidade técnica em cliente que te paga. É a técnica que vai fazer você aguentar escalar as suas entregas. Eu sei, no seu lugar agora, eu estaria falando assim, pô, mas eu já sei construir isso tudo sozinho. Por que eu preciso de mais alguma coisa? Mas olha só, construir um sistema é, sei lá, uns 20% do jogo. E tá ok, esses 20% você já domina, eu sei disso. Agora, os 80% que te faltam, eu tenho certeza que dificilmente uma aula gratuita vai te dar. Primeiro é a arquitetura para aguentar crescer. Isso eu te garanto, eu não aprendi em um videozinho no YouTube, eu aprendi na prática, eu aprendi com os meus sistemas quebrando e eu tenho que ir lá debugar, entender e fortalecer as bases arquiteturais para que aquele sistema subisse em cima de bases sólidas. Não é só fazer funcionar no teste, na frente do cliente, e depois quando ele tiver que aguentar de verdade, ele não aguenta, ele tem que funcionar para valer. Segundo, achar a empresa certa que está precisando daquilo que você sabe entregar, sentar na frente do dono e diagnosticar numa conversa aonde a IA resolve o problema dele e transformar isso numa proposta que ele aceite pagar. E principalmente, entregar aquilo no padrão que a empresa quer e que ela vai te pagar de verdade. E óbvio, manter esse cliente mês a mês. E isso não é uma capacidade técnica solta. É uma sequência de técnica e negócio juntos. E essa sequência, eu te garanto, você não aprende assistindo um vídeo aqui e outro vídeo ali. Você aprende com acompanhamento, passando por um caminho que já foi trilhado por alguém. E eu já falei bem por alto para você o que cada um dos 5 agentes do método Shark faz. Mas agora eu quero abrir o capô de verdade. Eu quero te mostrar as skills reais que rodam por trás de cada um dos agentes para você entender exatamente o que você tá levando. Bora lá rapidinho? Olha só, isso aqui é a base do nosso quebra-cabeça. Essas 5 peças aqui. Eu já falei brevemente para você de cada uma delas. Agora deixa eu te mostrar o que cada uma delas faz de verdade por dentro. A Shiva é a nossa especificadora. Ela não pergunta perguntas genéricas para você. Que sistema que você quer? Ela pergunta qual é o processo da empresa que tá travado hoje. E aí ela vai documentar essa dor, ela vai
mapear os dados para você, ela vai mapear as entidades que você precisa trazer para dentro do seu produto, e ela vai rodar uma priorização que a gente chama de Moscou. Moscou é o que separa o que é essencial para aquela entrega do que o que é luxo. Para você entender, eu vou fazer uma analogia com um carro, por exemplo. O que é obrigatório no carro? A gente chama de must have, que é o M do Moscou. O motor do carro, por exemplo. O motor do carro é um must have. Não tem como você ter um carro sem ter um motor. E no carro, o que é um should have, que é o S do Moscou? O should have é, por exemplo, um ar-condicionado. É legal que tenha? É legal. Mas funciona sem? Funciona. E aí vem o C do Moscou, que é o could have. O could have é como se fosse um banco de couro. A rigor, um banco de couro é luxo. Você não precisa necessariamente ter um banco de couro no seu MVP, na sua primeira entrega. E esse método, ele existe por uma razão específica. Esse método é o que impede o seu cliente de te pedir tudo de uma vez e você gastar, sei lá, 1 mês, 2 meses construindo um sistema que ninguém vai usar. Se você não tiver essa fase do Moscou dentro da sua análise, você pode construir muita coisa que depois você vai ter retrabalho para reconstruir porque não estava muito bem especificado. E esse cara aqui é o Ads. O Ads é o responsável pela arquitetura técnica. É esse cara aqui que é o essencial para a gente construir qualquer solução. Ele pega o que a Shiva especificou e ele decide como que aquilo vai ficar de pé antes de escrever qualquer linha de código. Então o Ads vai comparar no mínimo 2 opções de tecnologia e por critérios reais, tá? Custo, maturidade, risco de você ficar preso num fornecedor, e ele registra todas essas decisões num documento que a gente chama de ADR. O ADR é aquele documento que daqui 6 meses entra um cara novo para trabalhar com você e ele vai perguntar por que isso foi feito assim. Consulta o ADR. O Ads, ele deixa o ADR sempre atualizado com todas as decisões que a gente toma durante o processo de criação e arquitetura dos nossos produtos. Ou seja, quando alguma coisa dá errado, ele não chuta, ele documenta, ele coleta evidências e ele levanta as 3 hipóteses possíveis para corrigir aquele problema e ele vai testando a mais provável primeiro, depois a segunda mais provável e depois a terceira. Se ele erra 2 vezes, ele para e ele escala para mim. A decisão final tem que ser minha, se ele estiver em um loop de erro. Então, todo esse treinamento já está na base de conhecimento do Ads, para que a gente não tenha um sistema remendado, como a gente vê muito sistema por aí. E sistema remendado, a gente já sabe, vira um caos e a gente tem que ficar apagando incêndio toda hora, e não é isso que a gente quer. E aí, depois que o sistema está todo arquitetado, o Atlas entra em ação. O Atlas é a execução. É o único dos 5 que efetivamente escreve, que roda comando e que sabe código. E o Atlas, ele segue um fluxo de trabalho chamado de Git Flow, ou seja, ele nunca mexe direto no que está no ar em produção. Ele sempre vai trabalhar numa camada separada que a gente chama de desenvolvimento, a gente falou isso durante essa semana. Depois de testado em desenvolvimento, o Atlas sobe isso para um ambiente de homologação, que é onde o cliente vai testar aquelas alterações e aí o cliente aprovando em homologação, o Atlas dá o ok para a gente subir isso, agora sim, para produção. Então, antes de qualquer commit, ele vai rodar uma checagem automática, sem senha exposta, também ele está treinado para isso, e a gente vai falar um pouco mais disso lá no Kerberos daqui a pouco, e só sobe sem erro de type, sem erro de build, sem nada. E outra coisa, tem uma lista de comandos, que podem ser comandos destrutivos, que ele nunca executa sem uma confirmação explícita comigo, ou com você. Por exemplo, apagar arquivos em massa, resetar um banco, forçar a sobrescrita de um histórico, por exemplo. Ele vai sempre parar, mostrar exatamente o que ele vai fazer ou o que ele precisa fazer e ele pede a sua confirmação. Não importa se você está lá com um bypass marcado e que você colocou lá no seu settings.json que você nunca quer ser incomodado. O Atlas, ele vai parar e vai te perguntar antes dessas ações que tem um risco um pouco maior. E adivinha por que o Atlas tem isso lá dentro das instruções dele? Porque eu já derrubei sistema de cliente em produção, porque o Cloud Code resolveu do nada fazer um commit e deploy em produção. Então todos os erros que eu fui cometendo durante esse processo de prestação de serviços, eu fui trazendo essas melhorias para dentro do conhecimento desses agentes, e é por isso que são 5 agentes, porque cada um tem uma função. E por falar em função, a função da Ravenna é testar a qualidade. A Ravenna é nosso QR, que a gente chama, Quality Assurance. Ela garante que o nosso sistema tem qualidade. Então a Ravenna, ela não lê o código do Atlas, ela
também não assume que está funcionando. Ela simplesmente abre um navegador e ela navega de verdade dentro do produto. Ela usa uma ferramenta chamada Playwright, você deve conhecer, e essa ferramenta ela controla um Chrome real. Ela abre um navegador na sua frente e ela vai testando como se fosse o seu cliente mais chato. Ela vai clicar em cada formulário, ela vai clicar em cada botão, ela vai testar cada rota da sua aplicação, ela vai conferir se está quebrando num celular, se está quebrando num tablet, ela coloca a tela do tamanho de cada um dos dispositivos e ela vai auditando os erros que aparecem escondidos ali no console do Chrome. Eu não sei se você já apertou com o botão direito em qualquer página da internet e clica em inspecionar ali no Chrome. Do seu lado direito vai abrir um painelzinho que tem um console e ali ele vai falar tudo o que está acontecendo naquela tela, naquele sistema, naquela página, e aquilo ali que a Ravenna lê. Ou seja, ela consegue pegar o erro na raiz, ela consegue saber exatamente o que está acontecendo, por que tá dando bug numa aplicação, por que ela não está conseguindo clicar em tal botão. Tudo isso ela consegue extrair ali de dentro do console. E além disso, ela vai conferir, por exemplo, se um site está carregando rápido o suficiente, e ela não deixa nenhum produto, nenhum sistema, nenhuma aplicação nossa seguir se existe um bug relatado, um bug em aberto, nem se você pedir. E isso é a diferença entre parece que funciona, para funciona de verdade. A Ravenna precisa falar, eu vi funcionar, eu testei igual o seu cliente e por isso eu estou dando ok para essa aplicação passar. Essa é a Ravenna e essa é a função dela dentro do nosso ecossistema. E por último, um calcanhar de Aquiles para muita gente que desenvolve com IA, que é a segurança das nossas aplicações. O Kerberos é o último a aprovar antes de qualquer coisa ir para o ar. Então, depois que já passou pela especificação da Shiva, pela arquitetura do ADS, pela codificação do Atlas, pela análise de qualidade da Ravenna, entra o Kerberos, que vai varrer o sistema inteiro, procurando senha vazada no código. Ele vai testar se o banco de dados está protegido para que um cliente não veja os dados do outro, RLS, né, se você quiser a sigla técnica para isso. O Kerberos vai tentar invadir o próprio sistema com as mesmas técnicas que um hacker usaria. Então ele vai usar injeção de código, ele vai usar sequestro de sessão, ele vai tentar acessar recursos que não são dele. E um detalhe aqui, tá? Um parêntese sobre isso. Depois de desenvolver algumas aplicações, eu paguei um pentester. Se você não sabe o que é um pentester, é um cara que trabalha para fazer teste de penetração nas aplicações. Ele vai tentar hackear aquela aplicação que você fez. Então eu paguei esse cara para fazer esse trabalho com algumas das minhas aplicações, e aí o que eu fiz? Eu peguei o relatório que ele me deu, onde ele detalha cada uma das técnicas que ele usou naquele pentest. E adivinha, eu trouxe tudo aquilo e joguei aqui dentro do conhecimento do Kerberos. Então ele não vai conferir de forma superficial o que essas skills de segurança que tem por aí mostram pra gente. Não, ele vai fazer, de fato, um pentest como um pentester humano faria na sua aplicação. E assim como a Ravenna, o Kerberos ele tem o poder de bloquear que um produto siga, que uma aplicação seja publicada. Se o Kerberos falar que não vai, ela não vai e acabou. Tem que corrigir os problemas que ele apontar. Então esses são nossos 5 agentes do método Shark. Cada um só passa o bastão para o outro depois que a sua tarefa está cumprida e está plenamente executada. E é exatamente isso que separa entrega rápido de entrega rápido e seguro. E por já ter falado desse método com muita gente, eu sei que às vezes fica passando na sua cabeça, pô, mas será que eu consigo? Cara, você viu essa semana que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Você não precisa ser um especialista aqui. Você só precisa da sequência. Essa semana você construiu um CRM do zero. Na formação Shark, você não vai construir um CRM. Você vai construir o que você quiser de forma segura e escalável. É sobre você conseguir entrar em qualquer empresa, entender a dor daquela empresa e construir o sistema que eles precisam, seja um CRM, um dashboard, uma automação, o que for. É a diferença entre você saber montar uma coisa e você saber entregar qualquer coisa. Então deixa eu ser direto com você sobre quem essa formação atende. Essa formação é para você que terminou o evento essa semana e pensou, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. É para você se você já mexeu com automação, já viu o N8N funcionar lá no Introdução à Automação e quer passar para um próximo nível. É para quem quer também que o próximo sistema que você construir seja para um cliente de verdade, e não um sistema que você construiu dentro de um curso qualquer. E claro, também é para quem já tem a própria empresa e quer usar isso para automatizar o que te trava ali dentro de casa mesmo, no seu atendimento, seu orçamento, um follow-up, sem depender de terceirizar essa tarefa ou de ficar empilhando ferramenta toda semana quando aparece uma nova. Também é para você que já tentou vender IA e não soube por onde começar, para quem oferecer, como prospectar, como que eu começo uma conversa
conversa com o cliente, como que eu dou andamento naquela conversa sem perder a atenção dele. E olha só, eu não vou te vender um curso que eu gravei há 2 anos atrás e que eu nunca mais mexi e larguei ele lá. Não é isso. O que eu tô te oferecendo aqui é o que eu uso hoje, o que eu tô usando agora para atender os meus próprios clientes. O que eu tô fazendo é transformar a minha mentoria e tudo que eu aprendi prestando serviço de verdade para empresas grandes nesse método e gravando tudo, módulo por módulo, enquanto a turma vai andando junto com cada um dos módulos. E o formato que a gente vai trabalhar aqui é um formato de cohort fechada, com 2 dias toda semana. Como é que funciona? Toda quinta cai o módulo da semana para a turma inteira. E o que tem no módulo? Várias aulas curtinhas, gravadas, mais as skills daquele módulo prontas para usar. Porque olha só, vamos combinar uma coisa aqui, que eu acho que você vai concordar comigo. Hoje em dia, um curso de IA, ele tem que te entregar o que você precisa para tocar com a sua IA. Não adianta eu ficar mostrando tela de código aqui, como é que o meu está fazendo, se você não está fazendo aí no seu. Então, o que é o modelo do curso? Eu vou te mostrar a teoria que está por trás daquele conhecimento, como que você arquiteta, o que sai daqui, entra ali, para você entender o contexto macro, e eu te entrego uma skill para você fazer aí no seu Cloud Code, para você fazer na sua IA de preferência. Eu acho que esse é o melhor modelo. Por quê? A gente junta a teoria com prática. Eu te explico o conceito estrutural daquele módulo e te entrego uma skill para você executar dentro da sua própria IA. Então, na quinta-feira é isso que acontece. A gente entrega o módulo inteiro e na terça-feira da semana seguinte, ou seja, já deu tempo de você testar, de você praticar no final de semana, na terça-feira a gente faz uma aula ao vivo, onde você vai trazer as suas dúvidas, aonde você ficou preso, aonde você não entendeu alguma coisa, e na terça a gente resolve numa aula em grupo, ao vivo, e resolve todos os problemas que todo mundo tiver, tá bom? A intenção é que não seja um curso engessado. A gente já tá cansado de tanto curso engessado do mesmo jeito. Então o que eu fiz é exatamente isso. Eu peguei todas as dúvidas que os meus mentorados tiveram, todos os problemas que eu passei durante o meu período de prestação de serviço e transformei isso em conteúdo. Mas antes de falar de preço, deixa eu te falar o tanto de dinheiro que você está deixando na mesa quando você não está usando um método validado como esse para entregar os seus produtos e suas automações. Lembra daquele caso que eu te falei na quinta-feira do cliente que eu tenho, que eu entreguei um CRM já integrado com um agente de WhatsApp para ele, R$8.000 de implantação, você deve lembrar disso, mais 850 de mensalidade recorrente. Isso é o que um projeto customizado desse vale no mercado. E isso foi o que eu cobrei. Não necessariamente você precisa cobrar só o que eu cobrei. Dependendo para quem você está entregando, dependendo do nível de complexidade da integração que você precisa fazer, você pode cobrar muito mais do que eu cobrei. Mas segura esse número, R$8.000 mais 850 por mês. Um cliente. E você, te garanto, vai ter mais de um. Eu te falei que eu fui servidor público, né? Eu não sei se eu falo fui ou sou, porque eu sou servidor público, mas estou de licença. Enfim, você entendeu. Então eu tinha estabilidade, eu tinha salário garantido. Eu sei que muita gente hoje tá sentando a bunda na cadeira e estudando para conseguir aquela vida que eu tinha, mas eu tava infeliz naquela vida, eu não tava fazendo o que eu gosto. Mas antes de fazer essa migração, tinha uma coisa que me incomodava muito, me incomodava de verdade. Eu não sabia vender. Eu te falei que a única coisa que eu vendi nesses 25 anos foi o meu tempo pro governo. E vamos combinar, no serviço público tem como você ser um servidor exemplar, e eu considero que eu era. Mas o serviço público é tão mal visto porque você olha pro lado e tem um cara que faz 10% do que você faz e o cara tá lá ganhando a mesma coisa que você. E isso também me incomodava muito. E também foi um dos motivos que me estimulou a fazer essa migração, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero te falar é que eu queria construir alguma coisa que fosse minha. Por mais que como servidor público, eu sentia que o meu trabalho ele era convertido em bens para a população, eu conseguia ver e mensurar essa conversão. Não era alguma coisa pra mim, não era um legado meu que eu tava construindo, sabe? Mas eu tinha essa barreira. Eu sabia muito mexer com ferramenta, mas sabia muito pouco como persuadir, como vender, como convencer alguém de que aquilo que eu sei fazer é bom pra ele. E mais do que isso, eu tinha um medo que eu acho que todo mundo tem, de entregar um sistema que quando ele tivesse que funcionar de verdade, ele quebrasse em produção na mão do cliente. É por isso que eu falo, técnica e negócio, elas não são a mesma habilidade, mas juntas elas formam um método só. E eu não precisava só desenvolver soluções melhores. Eu precisava de uma sequência que juntasse uma arquitetura que eu conseguisse escalar sem quebrar, com a parte de vender, cobrar
e reter aquele cliente. Então, o meu plano, na prática, ele era simples de você contar para qualquer pessoa, mas extremamente difícil de você fazer. É desenvolver, na prática, com clientes de verdade, um método que fosse repetível. Um método que eu pudesse falar, faz isso que funciona porque funcionou comigo. Eu jamais ia falar, faz isso porque eu vi num curso e funcionou com fulano. Não, o que eu estou falando aqui é que funcionou comigo e se você repetir tudo que eu fiz, vai funcionar com você também. E eu tô te falando isso porque eu já sofri muito na pele com isso, tá? Eu já levei prejuízo de cliente que sumiu, proposta que não fechou, sistema que eu subestimei e quase caiu na mão de um cliente na prática, em produção. Então, método não é uma coisa que eu sento a bunda na cadeira e crio numa tarde. É uma coisa que você desenvolve com o tempo e apanhando na vida real, apanhando na prática. E hoje eu tenho essa equipe de 5 agentes, que eu te mostrei hoje, onde eu aplico esse método para os meus clientes. Ah, mas agora vamos acabar logo com esse mistério e eu vou te falar quanto custa a formação Shark completa com os 5 agentes, com o diagnóstico que você vai fazer com o cliente ou com a sua própria empresa, como você vai cobrar tudo. E tudo isso sai por 12 vezes de R$ 103,22. É muito menos do que você gasta com coisa que você nem lembra no final do mês. É muito menos do que um único cliente que você vai fechar com o seu CRM, por exemplo. E à vista, se você preferir, R$ 998. Mas calma, para tirar qualquer risco da sua decisão, eu quero assumir 2 compromissos com você. O primeiro, eu não precisava nem falar, você conhece o Código do Consumidor, 7 dias de garantia incondicional. Você entra, não gostou da primeira aula, não gostou do método, cara, você sai, não precisa me explicar porquê, normal, de sempre. Mas o segundo é o que separa um curso qualquer de um curso onde eu garanto que eu consigo te entregar resultado. Escuta isso aqui. Eu vou te dar uma garantia condicional de resultado. E como é que funciona essa garantia? Nós vamos contar 90 dias a partir da primeira aula que a gente vai ter na próxima quinta-feira. Se em 90 dias você não tiver fechado o seu primeiro cliente, eu vou sentar com você e a gente vai fazer um plano de ação específico para você, para que a gente consiga fechar o seu primeiro cliente. Se em mais 90 dias, depois desse plano de ação, você não fechar, eu te devolvo 100% do seu dinheiro, mais R$ 500 do meu bolso. Então, só para ficar claro, 90 dias não fechou, a gente senta, estrutura, vê aonde que você errou, mais 90 ainda não fechou, te devolvo o dinheiro, mais R$ 500 do meu bolso. Então me fala, qual que é o risco para você? Que risco que você tem nessa história toda? Aqui de onde eu tô, o único risco que eu tô vendo é você conseguir fazer dinheiro com pelo menos um cliente. Porque perder dinheiro, eu tô te garantindo que você não vai. Fechou? Mas vamos lá, vamos seguir aqui porque eu te prometi 3 coisas para hoje e chegou a hora. A primeira é um playbook. Como você pode precificar e vender especificamente esse CRM que a gente construiu aqui essa semana. São os mesmos passos que valem para qualquer automação, mas eles estão adaptados para esse contexto do CRM que a gente construiu. Então você vai trabalhar nicho, prospecção, proposta, follow-up, fechamento, tudo certinho e voltado para o nosso CRM. A segunda é aquela ideia que a gente teve juntos durante a semana, não sei se você vai lembrar. Uma skill que ela vai varrer as redes e os sites do cliente para extrair de lá tudo que tiver. Nome, logo, cores, identidade visual, se tiver uma possibilidade de trazer o jeito que ele fala, pra gente trazer toda essa linguagem pra dentro do nosso CRM. Então eu criei essa skill e eu vou te entregá-la hoje. E a terceira, eu falei pra vocês que eu também ia construir uma skill que vai te guiar pra você conseguir integrar um agente de WhatsApp no seu CRM, porque como eu te falei, não daria tempo da gente fazer isso aqui dentro dessa semana. Mas essa skill, ela vai te falar até de preços. Olha, tem o caminho A, tem o caminho B. Se você for pelo caminho A, você pode gastar tanto. Se você for pelo caminho B, você pode gastar tanto. Qual que você prefere? Ela vai te guiar no detalhe, passo a passo, para criar um ambiente igual o que eu uso hoje para atender os meus clientes, tá? E tem mais uma coisinha que é a cerejinha do bolo. A primeira pessoa que entrar hoje na formação Shark vai ter uma call individual comigo, 30 minutinhos, pra gente avaliar qual que é o seu momento atual, o que que você precisa fazer para evoluir, e a gente já vai montar o seu plano de ação para você chegar até o seu primeiro cliente ou para você chegar até uma primeira etapa de um objetivo que você tá perseguindo. Só a primeira pessoa, tá? Não é gatilho de escassez não, tá? É porque não dá realmente para eu passar mais tempo com mais pessoas pra gente fazer esse plano de trabalho, esse plano de ação, porque realmente dá trabalho fazer um plano de ação. E minha equipe é pequena, então eu não vou te prometer uma ação que provavelmente eu não vou conseguir cumprir na qualidade que eu espero te entregar. Então é isso, galera, 12 vezes no cartão ou à vista com desconto. O link do checkout vai te dar essas 2 opções, sem enrolação. Então amanhã, 7 horas da manhã, o link abre e eu quero você comigo. Te vejo do outro lado, Shark. Abraço!